Olá pessoal, vamos resolver a questão 105 do caderno azul da prova de Ciências da Natureza. A questão diz o seguinte: um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 e 30 centímetros. Considere a aceleração da gravidade local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a pressão atmosférica 10 na 5 Pascal. A pergunta: o menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é... Bom, pessoal, uma questão de hidrostática, né, de pressão. Como é que nós podemos resolver essa questão para achar o número de pneus? Nós podemos primeiro, através da definição de pressão. O que é pressão? É força exercida em uma certa área, certo? Força sobre área. Nós vamos ter que a pressão é, no máximo, o dobro da pressão atmosférica, certo? Então, vamos colocar aqui o dobro da pressão atmosférica. 2 vezes 10 na 5, uma vez que a pressão atmosférica é 10 na 5. A força aqui exercida no solo é igual à força-peso do caminhão, certo? Força-peso do caminhão. Qual vai ser a força-peso do caminhão? Peso é massa vezes gravidade. Aí a gente percebe o seguinte, o caminhão ao todo tem 8 toneladas de massa, certo? Porque é a massa do caminhão mais a carga que ele carrega. Então a massa do caminhão é 8.000 vezes a gravidade, que é 10. Isso é a força. É a peso, massa vezes gravidade. Com isso, pessoal, a gente pode achar qual tem que ser a área de contato total dos pneus com o chão. E com isso, a gente depois vai achar o número de pneus. Quer ver? Olha só. A área de contato, então, vai ter que ficar igual ao seguinte. Aqui nessa parte de cima, a gente fica com 8 vezes 10 na 4, certo? 8.000 vezes 10. E aqui embaixo, 2 vezes 10 na 5. Maravilha? Né? Trocamos de lugar aqui. Então, fazendo a conta, ficamos com 4 vezes 10 na menos 1, o que resulta em 0,4 metros quadrados. Essa é a área total que tem que ter de contato entre pneus e chão. Maravilha? Bom, agora vamos ver qual que vai ser a área de um pneu. Pelo que a questão fala, a área de cada pneu equivale à área de um retângulo de 20 por 30 centímetros de lado. Então a gente pode colocar aqui que a área, de um pneu em metros quadrados vai ser o seguinte: 20 vezes 10 na menos 2 vezes 30 vezes 10 na menos 2, certo? Ou seja, área lado vezes lado, e esse lado tem que estar em metros, né? Por isso 10 na menos 2 aqui. Não vamos colocar em centímetro não, certo? Então essa área vai ficar igual a 20 vezes 30, tá? Fica 600 vezes 10 na menos 4, que fica 0,06 metros quadrados. Ok, pessoal? Esta é a área de um pneu, 0,06 metros quadrados. E agora a gente pode, por regra de 3, achar o número de pneus que deve ser usado aqui. Vamos fazer a regra de 3. Como é que é a regra de 3? 0,06 metros quadrados seria a área de um pneu. Maravilha? Eu preciso de uma área de 0,4 metros quadrados. Vou precisar de um número x de pneu. X, se tu resolver a regra de 3, vai achar isso aqui, É a dízima periódica, tá? Porque fica 20 sobre 3, tá? Pneus. Vamos lá. Agora a gente tem o seguinte. Não pode ser 6, certo? Número de pneus. Por quê? Porque eu preciso de 6,666, né? Se fosse exato. Mas não existe 6,666, né? Em pneus. É um número inteiro. Ou 6, ou 7, ou 8. Aí o que acontece? Ah, Sr. então é 7? Não, porque olha só. A questão fala que, eu preciso de pares. Os pneus atuam em pares. Então, se eu tivesse 6 pneus, eu teria um número menor que isso. Então, o número imediatamente acima disso tem que ser, então, 8 pneus. Esse é o número de pneus mínimo que eu preciso para que a pressão exercida no solo não seja o dobro da pressão atmosférica, que é o que a questão quis. Então, gabarito dessa questão, letra C.